Começa agora, aqui na TV Cantareira, Tribuna Livre. A apresentação, Roberto Samuel. Muito boa noite, estamos aqui de volta aos estúdios da TV Cantareira para mais um programa. E hoje vamos discutir muita coisa interessante. Primeiramente, vamos falar com o vereador Eduardo Carneiro sobre a saúde municipal. E logo em seguida, com o coordenador da juventude aqui da cidade de Guarulhos, o Wagner Ozokawa. Acho que eu falei o nome certo, Ozokawa. Ele que é uma pessoa, um militante antigo da política, um jovem que está discutindo as políticas para a juventude, coisa que é muito necessária aqui na cidade de Guarulhos. Bom, antes de conversar com o nosso convidado, eu quero destacar que hoje eu acompanhei uma reunião muito interessante que está discutindo o novo plano diretor da cidade de Guarulhos. Eu queria fazer uma pequena crítica aqui ao nosso querido secretário, extremamente competente, o senhor Álvaro Garruzzi. Ele foi discutir numa comissão da Câmara Municipal, só que não levou muitos dados. E é importante a gente começar a discutir que cidades que nós queremos. E esse plano diretor vai ser muito importante. Então você que é morador, você que se preocupa com a cidade, procure saber quando é que vai ter. A próxima semana eu vou trazer todos os dados aqui, todas as datas, para você acompanhar essa discussão do plano diretor. A cidade está crescendo muito e muito rápido. E como disse hoje a vereadora Eneide, a cidade está se transformando numa cidade dormitório, está voltando a ser. Então é importante que cada guarulhense fique atento para discutir a cidade que queremos. Boa noite, doutor Eduardo Carneiro. Boa noite, Roberto Samuel. Boa noite, telespectadores. É um grande prazer estar mais uma vez aqui com vocês. E o vereador Eduardo Carneiro, que também vai discutir o plano diretor aqui da cidade de Guarulhos nos próximos meses. Como é que o senhor vê a importância de um plano que traça limites ou traça metas para a cidade, Eduardo? Nós vivemos hoje, Roberto, vivemos hoje um momento especial da cidade. A cidade cresce muito, há um boom imobiliário na cidade. Recentemente conversando com alguns colegas, até relatando o fato de muitos paulistanos vindo morar em Guarulhos. Guarulhos hoje está oferecendo melhores condições em termos de moradia, em termos de vida de uma forma geral. E o que está acontecendo na cidade é esse aumento cada vez maior de imóveis, né? E, obviamente, que isso existe uma demanda, né? Nós temos que realmente fazer uma discussão a respeito de água, a respeito de energia, a respeito do transporte, a respeito do nosso trânsito. Tudo isso tem que ser discutido. Bom, falando em discussão, essa semana alguns funcionários públicos acabaram fazendo uma pequena manifestação na região central para chamar a atenção para um problema de alguns funcionários, que é o plano de cargos e salários aqui de Guarulhos. O senhor tem acompanhado essa questão, vereador? Sim, eu sempre me posicionei que o funcionário público ele deve ser cada vez mais valorizado. Tanto é que dentro da nossa classe, obviamente, até por ser médico na cidade já há 25 anos, e agora como vereador de primeiro mandato, nós levamos essa discussão para dentro da Casa Legislativa. E, obviamente, discutimos com o governo a respeito da valorização do profissional na área da saúde, inicialmente, que é a nossa área de atuação. Mas, claro, o governo já fez também algumas discussões, algumas revisões em termos de plano de cargos e salários, mas ainda tem algumas classes, né, que não foram beneficiadas. E, obviamente, que o direito é igual para todos. Bom, nos últimos anos o governo municipal acabou conseguindo dar uma acertada nessa questão salarial. Até os anos 2000, 97, 98, mais de 50% do orçamento municipal era gasto com a folha de pagamento. Hoje esse número reduziu, está perto de 40%, foi a última avaliação, inclusive, feita pelo próprio secretário de Finanças de Guarulhos, Dr. Nestor Seabra. Vereador, me diz o seguinte, tivemos um problema sério ali no PA São João, né? Foi feito
fechou o PA, né, e acabou sendo inaugurada uma UPA. O senhor visitou essa UPA? Que Sim. É uma unidade de pronto atendimento, né? Sim, inclusive uma região do qual eu fui funcionário público no antigo pronto-socorro do Jardim São João durante 18 anos, dentro da minha carreira, exercendo a função como médico. E houve essa mudança agora para a UPA, para a unidade de pronto atendimento. Acho que é realmente um posicionamento correto do governo. Aquela região precisa realmente de um pronto-socorro, de uma UPA, e o antigo pronto-socorro vai se tornar agora um centro de especialidades médicas, que também é importante para a cidade. Mas essa discussão, Roberto, nós já tínhamos nos posicionados, inclusive na campanha eleitoral anterior, né, para o município. Nós tínhamos um compromisso, inclusive com o governo Almeida, na época candidato, que a nossa grande reivindicação para a região era de ter um hospital regional, um hospital na região do São João. Sabemos perfeitamente e reconhecemos que o grande problema da nossa saúde não é basicamente hospitais. O grande problema que nós temos na cidade hoje são as unidades básicas de atendimentos. Muitas sucateadas, muitas sem um número adequado de profissionais, principalmente médicos. Por isso que nós começamos a discussão do plano de carreira dos médicos, tentando melhorar a parte salarial dos médicos para tentar estimulá-los a trabalhar na periferia. Só que nós já discutimos que a situação não era simplesmente salarial. Nós temos um problema de condições de trabalho. E, obviamente, que o profissional da nossa área ele vai querer trabalhar num local que tenha condições dele exercer dignamente o atendimento à população e além de ter condições de segurança também, que nós temos vários problemas e isso a gente tem discutido com o governo. Então, recentemente foi inaugurada a UPA São João. Infelizmente, houve um erro do ponto de vista da parte estrutural, que a primeira chuva, uma semana após a inauguração da UPA São João, houve uma inundação. Choveu, uma chuva forte, e toda aquela água que vinha pela avenida, pela Estrada de Nazaré, ela adentrou dentro da unidade de pronto atendimento, da UPA São João. E foi suspenso o atendimento, inclusive, naquele dia, um sábado, final da tarde até no final da noite. O que na nossa visão, nós fizemos essa crítica, inclusive, para o secretário, ele dizendo que era um problema simples. Eu fui pessoalmente lá e realmente não era um problema simples. Eu acho que foi realmente um erro de engenharia e solicitei, inclusive, o secretário que visse com a empresa que construiu, que foi por volta de R$1 milhão aquela obra, que fizesse uma revisão naquela situação, que é um absurdo. Você teve uma UPA inaugurada há uma semana, a primeira chuva inundou. Então, realmente, isso, nós fomos lá, conversamos, inclusive, com os diretores, e eles nos disseram que realmente estavam muito, muito preocupados com aquela situação. Agora, espero que o nosso secretário Carlos Derman, tenha tomado a atitude de convocar lá a empresa, né, que fez a obra, para rever essa situação. Bom, vale lembrar que existe uma lei federal que determina que o município gasta 16% do seu orçamento com saúde. Guarulhos, há muitos anos, vem gastando bem mais de 16%. Se você somar todo o investimento, inclusive dinheiro estadual e federal que vem para o município, essa margem pula para mais de 25% do orçamento municipal. Então é um número bem acima. No entanto, apesar desse gasto todo, vereador, que o município vem sendo feito, não estamos conseguindo ainda dar uma boa equacionada. Vale lembrar que até o prefeito Eloy Pietari, ele falou uma frase muito interessante. Ele disse que quando você constrói um hospital, você acaba gastando quase a mesma quantidade, o mesmo valor para você mantê-lo funcionando. É isso mesmo? É isso mesmo, mas eu acredito hoje que realmente o dinheiro que nós temos na pasta da saúde não dá realmente ser verdadeiro. É muito pouco ainda apesar pouco, desse investimento. De todo esse investimento. Agora, quando o dinheiro é pouco, precisa melhorar o gerenciamento.
É assim que se faz em qualquer família. Quando o dinheiro diminui, você tem que melhorar o gerenciamento. E eu acho que aí é o grande pecado que nós temos hoje em Guarulhos, que tem algumas situações, nós falamos agora de plano de carreira, de valorização do profissional de carreira da Prefeitura Municipal. Nós temos hoje na nossa área da saúde uma grande terceirização da saúde. Mas o serviço está sendo melhor? Olha, eu acho o seguinte, se você analisar que um único equipamento, como o Hospital Pimentas, consome em torno de 15% do orçamento, eu acho que tem alguma coisa errada. Então, se você pega o valor do orçamento anual, 15% num único equipamento, nós temos mais de 60 unidades básicas de saúde, muitas sucateadas, com grandes problemas estruturais. Então, eu acho que realmente este modelo, eu sou contrário a esse modelo. Eu acho que nós devemos cada vez mais resgatar o funcionalismo, resgatar o funcionalismo público, estimulando o funcionalismo cada vez mais claro, com condições de trabalho e com salário. Eu gostaria muito, e esse é um sonho meu como parlamentar e como político da cidade, que fosse revisto essa situação que nós passamos na saúde hoje. Eu acho que nós estamos caminhando para cada vez mais terceirizar a saúde da cidade. Com a Unifesp, com a SPDM, né, que é ligada à Unifesp, com a Santa Casa de São Paulo. Eu acho que realmente esse não é o modelo adequado. Acho que nós deveríamos reassumir, a própria prefeitura começar a reassumir a sua função. Bom, existe alguns PAs, por exemplo, o PA Paraíso que eu conheço bem, ele é muito bem gerenciado. Aliás, ele melhorou muito o trabalho lá depois que a Santa Casa de São Paulo acabou assumindo o gerenciamento ali. Não é uma questão também de tentar fazer um meio termo aí, vereador? Já que melhorou muito o atendimento. As pessoas têm elogiado muito o atendimento aonde a Santa Casa faz esse gerenciamento. Nós temos um problema muito sério, Roberto, Samuel e telespectadores, que é na parte gerencial deste atendimento. Nós temos um contrato da prefeitura, seja com a SPDM, seja com a Santa Casa, para determinado número de horas com profissionais da área médica. E nós vemos com muita frequência uma ausência de plantonistas. E eu já tinha indagado isso ao secretário Carlos Derman e ao próprio prefeito Almeida, como que nós estamos controlando essa ausência? E hoje não existe esse controle, porque se você está terceirizando um serviço, você tem que exigir que esse serviço seja prestado de uma forma adequada, com o número de horas desses profissionais. Se não prestar, descontar as horas não trabalhadas. E isso não está acontecendo. O senhor está dizendo que existem profissionais da Santa Casa que são contratados, mas não vão prestar esse serviço? Não é desta forma. Existe um número de horas contratadas pelo contrato com a prefeitura que deve ser coberta por médicos. E muitas vezes, por dificuldades até da própria gerência da Santa Casa, ela tem uma dificuldade de colocar aquele número de horas. Mas cobra? Cobra, mas não faz, mas não executa o serviço. E nós não estamos descontando. Já denunciamos isso para o secretário Carlos Derman e ele nos prometeu que iria começar a aperfeiçoar esse controle. Essa é uma crítica que nós temos feito, ainda mais que o dinheiro já é curto. Você contrata um serviço e você não recebe todo esse serviço. Tem alguma coisa errada. Bom, agora eu vou dar uma cutucada no vereador que é médico há muitos anos, né? E tem sido discutido na cidade de Guarulhos, eu também acho muito interessante, não sei se é a solução, mas é um assunto muito polêmico, que é a criação de uma escola de medicina aqui na cidade de Guarulhos. Não só na cidade de Guarulhos, de repente você faz uma escola de medicina, alguém de Araraquara vem, passa e vai, estuda aqui e acaba voltando para Araraquara ou para outra. Mas seria a criação de mais escolas no Brasil. Falta médicos no Brasil? Doutor Eduardo? Teoricamente, não. O que acontece com relação aos profissionais médicos no Brasil é a distribuição. Há uma distribuição que não é
bem equacionada, tá? Essa distribuição que está errada. Agora, no que se refere à Faculdade de Medicina em Guarulhos, sou favorável, desde que seja uma universidade pública, não uma faculdade particular para fazer parcerias. Isso eu totalmente contra. Sou a favor de ter uma faculdade pública de medicina na cidade, sem sombra de dúvida. Acho que vai acrescentar, sim, ao nosso serviço de assistência médica na cidade. Agora, existe uma crítica, essa é uma crítica muito comum dos vereadores do qual nós somos opositor. Eu sou do PSDB e o pessoal do PT comenta muito isso. Eu tenho dito, eles falam que falta escola de medicina no Brasil, né? Nós temos que lembrar que o PT hoje, o Partido dos Trabalhadores, está no 3º mandato. Então, já deveriam ter feito. Né? Enquanto você está na oposição e você cobra uma determinada situação dessa, perfeitamente. Hoje, o Partido dos Trabalhadores se encontra no 3º mandato, tanto federal como municipal. O ProUni não foi uma solução interessante encontrada? Foi o ProUni? Sem dúvida. O governo fez algumas situações que eu acho muito interessante, né? Mas da forma que é uma escola de medicina, e hoje, para você ter uma ideia, Roberto, Samuel e telespectadores, hoje muitas escolas de medicina no país estão diminuindo o número de vagas por causa da qualidade do ensino. A qualidade do ensino está caindo dia a dia. Então nós temos escolas que tinham 100 vagas, diminuíram para 70, que tinham 70 vagas, que diminuíram para 40. Obviamente que eu, como médico, eu tenho que me preocupar, sim, com a qualidade do ensino. Não simplesmente colocar médicos no mercado. Essa não é a saída. Já que o senhor falou que o senhor é do PSDB, eu tenho uma crítica com relação ao estudo. É a qualidade do ensino que é prestado pelo Estado. Sabe, a educação é uma coisa que eu acho extremamente importante. E o Estado, nos últimos anos, ele tem feito algumas situações em que o profissional, o professor, não tem valorizado. Como é que você vê até para chegar na faculdade com condições? Porque quem chega para disputar uma vaga numa escola pública federal, com certeza é filho do rico, porque ele estudou em boas escolas e está melhor preparado do que aquele rapaz que estudou em escola pública, que quando chega, e chegam muitos, são exceções. Como é que o partido pode tentar melhorar essa situação do estudo, principalmente na base? Primeiro eu queria fazer uma colocação, Roberto, Samuel. Eu sou hoje do PSDB, estou muito feliz no PSDB, fui muito bem recebido, mas você acompanha o trabalho na Casa Legislativa e sabe do meu posicionamento. Sou do PSDB, mas não sou um alienado. Concordo com coisas do PSDB e posso discordar. E quando discordo, obviamente que eu vou colocar os meus posicionamentos. Acho que tem algumas falhas, não tenha dúvida. Agora, a falha não é do PSDB. Existe uma falha do ensino no Brasil inteiro. Eu acho que tem culpa governo federal, governo municipal, governo estadual. Existem falhas. Isto é inegável. Agora, simplesmente partidarizar uma discussão, eu acho que esse não é o caminho. Realmente não é o caminho. Primeiro que o PT e o PSDB praticamente têm a mesma origem. Não vamos negar isso. Né? Hoje são grandes opositores, mas o surgimento tanto do PT como do PSDB praticamente tiveram mais ou menos a mesma origem. Um pouco mais de centro-esquerda, outro um pouco mais de centro-direita. Não podemos negar essa verdade. Isso dá muita briga, hein? Aliás, é interessante, né? Porque a social-democracia, quando nasceu lá na Europa, lá no início do século XX ou final do século XIX, era muito mais radical do que a esquerda hoje mundial. Bom, discussão bastante interessante, estamos aí nos 5 minutos finais. Vereador, começo de um novo ano aí na Câmara Municipal, né? E já com algumas faltas, inclusive com uma sessão que não foi iniciada. Como é que o senhor vê esse ano político aí? Vejo com preocupação, obviamente.
E novamente, vou dizer, eu tenho um posicionamento na casa desde já do início do nosso mandato. É um trabalhador que não vai ao trabalho, que se ausenta do trabalho, é descontado no olerite, no seu pagamento. O senhor é a favor da desconta da saúde do vereador? Sem sombra de dúvida, sou totalmente a favor. Alguns colegas podem ficar um pouco bravos comigo com essa situação. É um posicionamento individual, não é nada contra ninguém. Agora, a sessão existe, eu acho que nós deveríamos sim, é o mínimo que se tem que fazer, é participar das sessões onde se discutem os projetos da cidade. Lá é um local que se discute vários temas, né? A respeito da política municipal, muitas vezes também da política nacional, né? Se discute sim, e às vezes a gente vê algumas críticas que os vereadores da cidade não podem discutir problemas nacionais. Eu acho que não, eu acho que tem mais a que discutir mesmo, porque existe uma analogia. Se você fizer uma analogia entre problemas e o governo federal e os problemas e o governo municipal, existe muita coisa de parecido. Então, muitas coisas de um governo, algumas ideias você pode aproveitar no outro governo. Alguns erros de um governo, você pode tentar não ter no outro governo. Então, eu acho que é saudável, sim, esse tipo de discussão. Agora, defendo, sim, sei que é polêmico esse tipo de posicionamento, mas o vereador que se ausentar de uma sessão, na minha opinião, tem que ser descontado do seu salário. E não é só isso. Porque uma coisa é você chegar na sessão e participar da sessão até o final, quando se encerram os trabalhos, né? Que nós sabemos perfeitamente que existe muito isso. Muita gente chega na hora e não fica até o final, que não é o caso desse vereador. E o senhor sabe perfeitamente disso. O senhor já faltou, não? Não, não faltei. Mas também existe uma saída para o vereador, né? Ele diz o seguinte: ele não precisa assinar no início, ele acaba assinando ou no meio, ou no final, ou na sessão seguinte, ele acaba justificando. Isso também não é uma forma de dar uma enganadinha no regimento, vereador? E se todos tiverem o mesmo comportamento? Não vai ter sessão. Se você analisar bem, hoje nós temos a grande maioria das sessões lá no Legislativo funciona com 19, com 20, com 22 vereadores. Pode registrar isso. Nós somos 34 vereadores. Então tem uma média em torno de 12 a 14 vereadores que faltam em sessões. Eu realmente, isto é uma crítica contra a minha corporação do Legislativo? Mas eu acho que nós temos que fazer esse tipo de crítica. É um posicionamento, talvez, que alguns colegas podem não gostar. Mas eu acho que nós temos que mexer nessa ferida, sim. Bom, agora no último minuto aqui, eu queria que o senhor comentasse rapidamente sobre uma decisão da Justiça que acabou absolvendo o Vitor. Foi o Vitor? Não, foi o senhor mesmo. O senhor acabou sendo... Desculpe, eu acabei fazendo uma confusão. Havia um processo que a Justiça pedia o seu mandato, né, porque o senhor trocou do PSL para o PSDB. Nos conta rapidamente, nós temos cerca de um minuto aí, um minuto e meio. Aconteceu que a Justiça Eleitoral, ela reconheceu que quando eu troquei de partido do PSL e fui ao PSDB, houve uma infidelidade partidária da minha parte, o que não é verdadeiro. A infidelidade partidária seria se eu tivesse simplesmente abandonado o meu partido anterior. E isso não aconteceu. Aconteceu sim um posicionamento deste vereador como um vereador de posição independente em situações complexas, em grandes discussões, e que, infelizmente, houve no meu partido o que eu chamo de uma perseguição política. Não havia mais espaço no meu partido. O próprio presidente do PSL, o senhor Vadim, disse que eu não teria legenda para uma próxima eleição. Obviamente que não havia outro caminho. Eu quero continuar a minha carreira política, a minha vida política, enquanto os eleitores quiserem, obviamente, né? Então eu tinha que mudar de partido, não tenha dúvida. Obrigado, vereador Eduardo Carneiro, obrigado pela participação. Muito obrigado, Roberto, boa noite a todos. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já com Wagner Ozokawa.
Eu, Fernando Carniti, apresento o programa Time News, de olho na defesa do consumidor e da nossa saúde, toda segunda e sábado, às 20h30, e agora às quartas-feiras, na hora do almoço, às 12h30. Dúvidas em relação aos seus direitos ou da sua saúde? Escreva para nós. E mais música e uma palavra de Deus para o seu coração. Que a paz do Senhor seja com todos. Programa Tribuna Livre, voltando aqui aos estúdios da TV Cantareira. E agora nós vamos falar com um rapaz que é assistente social, mestrando e pós em serviço social, foi secretário de assistência social e cidadania aqui na cidade de Guarulhos, é funcionário público concursado na prefeitura de Guarulhos e está, eu gostei dessa palavra, ele não diz eu sou coordenador da juventude, ele diz aqui está coordenador da juventude, militante de movimentos sociais como o coletivo de juventude da Vila Campesina e de articulação dos movimentos do campo. E o Wagner Osokawa, boa noite. Boa noite, Roberto Samuel. Quero cumprimentar você e a todos os telespectadores da TV Cantareira, do programa Tribuna Livre, pela oportunidade. Wagner, há muito tempo é militante, tem posições firmes e um grande discutidor dos problemas da cidade, principalmente da juventude. Eu acompanhei há pelo menos, olha, eu não vou dedurar a idade dele não, tá? Mas com certeza há mais de 10 anos eu o conheço em movimentos da Câmara Municipal, sempre muito combativo. E agora ele está abrindo uma discussão importante aqui na cidade de Guarulhos, que é a discussão de um plano, ele está criando o primeiro seminário de políticas públicas da juventude para a construção de um plano municipal da juventude na cidade. O que seria esse plano municipal, Wagner? Bem, Roberto, antes de mais nada, né, eu não sei o que é pior, né, se é denunciar a idade ou tempo. Eu já estou fazendo 18 anos nessa vida de militância política, mas enfim, o Plano Municipal de Juventude, que esse mês nós vamos começar os debates, ele vai funcionar como uma espécie de planejamento do governo municipal para as políticas de juventude para o nosso município. No ano passado, Guarulhos realizou a segunda Conferência Municipal de Juventude, seguindo as orientações da segunda Conferência Nacional, e com essas propostas, que são propostas que foram aprovadas pela juventude da nossa cidade, a Prefeitura Municipal precisa ter uma ideia do que é prioritário, porque nós sabemos que não é possível, né, cumprir todas as propostas que foram apresentadas, que são propostas que exigem, muitas delas, debate com a sociedade, e por isso nós vamos realizar um seminário amanhã, né, para iniciar esse processo do Plano Municipal de Juventude. O seminário será na Adamastor, é isso? E qual é o horário? Será no Adamastor, das 9 às 13 horas da tarde, e nós vamos abordar dois temas que são fundamentais. Primeiro é o conceito de política pública de juventude, e o segundo momento nós vamos ter convidados que vão fazer palestras sobre os olhares dos jovens, né? Então teremos um representante da juventude negra, uma representante das jovens mulheres e um representante da juventude LGBT para discutir os direitos da diversidade sexual. É interessante, eu queria até te fazer essa pergunta, Wagner, e eu não sei se você tem esses números, mas seria interessante saber a secretaria, a coordenadoria ou a prefeitura saber onde esse jovem está, o que é que ele faz, o que ele gosta. Você tem esses números, vocês se preocupam em discutir essa questão, porque é interessante você pensar que o jovem da Vila Rosália ou da Vila Galvão, né, a parte mais rica, é totalmente diferente do jovem que mora no Tabuão, do jovem que mora na cidade soberana, no Fortaleza, e tem necessidades diferentes, né, Wagner? Vocês têm essa preocupação de mapear a cidade dessa forma, não? Então, nós temos sim, Roberto, até porque pela lei, uma das tarefas da Coordenadoria Municipal de Políticas para a Juventude, foi criada pelo prefeito Almeida, é justamente mapear e criar um diagnóstico da juventude. Rapidamente, quantos jovens são?
de 15 a 29 anos, no último censo do IBGE, são 317 mil jovens. Né? Desses 317 mil jovens, cerca de 100 mil jovens já trabalham com carteira assinada, né, em algum tipo de trabalho, seja no comércio, que é o grande empregador hoje desses jovens, né? E no quesito educação, né, nós temos desses 316 mil, cerca de 54 mil jovens matriculados no ensino médio do nosso município. Então, é um número enorme, né, de jovens no nosso município. E como você falou, acho que é interessante o que você disse dessa questão das regiões. Agora o governo do estado finalmente cedeu aquela área do parque da FURP. Né? O debate que alguns jovens têm feito e têm procurado a coordenadoria é que eles querem fazer um parque temático, um parque da juventude. Né? Apesar dos últimos dados terem sido de que a região da Vila Augusta é uma região mais antiga, né, e o número de idosos também é grande, também é verdade que esse crescimento, né, habitacional no nosso município também está trazendo uma juventude que, por exemplo, no Itapejica, no orçamento participativo, foi a primeira vez que nós tivemos uma proposta para a juventude aprovada. Os jovens reivindicaram lá uma pista de skate numa determinada área que estava... que no momento estava desocupada, sem nenhuma função social. Então esse conflito geracional, né, tem acontecido muito porque o jovem tem ocupado espaço. É por isso que a gente está discutindo um plano municipal de juventude que prepare a cidade de Guarulhos para esse público, como eu já lhe falei, é mais de 300 mil cidadãos e cidadãs. É verdade, porque a região central tem muito apartamento e às vezes o jovem fica preso no apartamento e às vezes esse prédio não tem um playground, ou tem, mas é muito reduzido. Então ele também merece, né, Wagner, um espaço de convivência. E você falou sobre esse espaço e nos bastidores estavam conversando sobre algumas políticas, né? Você pensa em fazer parcerias com outras secretarias, como a de cultura, para fazer movimentos como de hip hop, que existe em Guarulhos, é muito interessante, de rock ou de teatro, para juntar essa juventude em algum movimento pró-cidade, não? Então, a coordenadoria, ela nasceu dentro da perspectiva de ser um órgão da prefeitura que integre as demais políticas públicas. Então, só para citar algumas, né, nós temos uma boa parceria com a Secretaria da Educação e da Cultura. Nós estamos indo para esse ano para a terceira feira do estudante, com a Coordenadoria da Igualdade Racial, uma campanha, né, que se chama Juventude Negra Quer Viver, para denunciar que os jovens negros no nosso país ainda são as maiores vítimas, né, de assassinatos, armas de fogo. E as parcerias externas, acho que você comentou uma coisa que para nós tem sido muito rica, né? Por exemplo, o SENAC tem um programa, um curso chamado Educação para o Trabalho, né? E nós sempre divulgamos e até participamos de algumas das suas oficinas quando o SENAC nos chama. Nessa última feira do estudante no ano 2011, para você ter uma ideia, instituições como a UNG, o ENIAC ofereceram bolsas, participaram do processo da Feira do Estudante, né, apostaram, né, não no órgão do governo, mas na proposta que nós queremos de fazer com que cada vez mais governo e sociedade entendam que investir na juventude é algo que é necessário, que é urgente, e deixar de lado aquela frase do passado. Investir no jovem, porque o jovem é a pessoa do futuro. Não vai ter futuro para o jovem se a gente não investir agora no presente. É verdade. Olha, eu tenho uma pergunta aqui do Maurício Fávero. Ele fala assim: meu caro Wagner, não seria de bom tom o Executivo criar o Conselho Municipal da Juventude para termos um fórum de discussão permanente das necessidades dos nossos jovens, sem desmerecer a ideia do seminário? Então, Maurício, nós já temos Conselho Municipal da Juventude. O Conselho é mais antigo que a Coordenadoria. A Coordenadoria é um órgão da Prefeitura Municipal. O Conselho foi criado em 2007 pelo prefeito Eloy Pietá e é um conselho paritário, 50% representantes do governo, 50% representantes da sociedade civil. Então o conselho já existe, já cumpre papel, e inclusive este seminário está sendo realizado com o Conselho Municipal da Juventude, né, com os representantes da sociedade civil.
Bom, eu queria falar sobre educação, que o jovem também se preocupa muito com educação, porque hoje em dia, se você não estuda, você acaba ficando para trás, ultrapassado. E nós estamos falando sobre ProUni aqui com o vereador Eduardo Carneiro, sobre a questão também do estudo, como é que está a educação municipal, na sua opinião, Wagner. A criança está sendo bem preparada para ser um jovem bem preparado ou não? Olha, Roberto Samuel, eu comecei a minha militância política no movimento estudantil, né? Na minha opinião, como coordenador municipal do governo, né, a prefeitura tem investido bastante na educação infantil. Né? Evidentemente que nós temos no Brasil todo, e Guarulhos não foge disso, o gargalo no acesso às creches, mas eu posso afirmar que o trabalho que foi realizado nos 8 anos do governo do prefeito Eloy e agora do prefeito Almeida com o secretário Moacir tem sido um excelente trabalho. Acho que nós dizíamos sempre que investir 25% na educação era ainda muito pouco, e de verdade está se provando que investir 25% na educação bem investido, você consegue resultado lá na frente. Eu tenho visto crianças, né, em atividades da prefeitura, nos CELS, que tem uma capacidade incrível, né? Uma vez que se introduziu livros, se introduziu oficinas, se qualifica professor da rede municipal, eu acho que nesse quesito sim. A rede estadual, eu acho que ainda vive um drama. Nós temos percebido que nos últimos 10 anos, o analfabeto funcional, né, que é um novo tipo de analfabeto, foi criado com o decorrer do não investimento na educação, tem criado para a própria juventude um problema. Para você ter uma ideia, alguns cursos superiores estão incluindo nos seus currículos disciplinas de língua portuguesa, porque os alunos chegam com dificuldade de interpretar textos, de compreender leituras. Eu sou formado em serviço social pela PUC São Paulo, né? Mesmo lá, né, nós tivemos disciplinas complementares, porque a defasagem tem sido muito grande, principalmente hoje no ensino médio, né? Evidentemente que não é uma exclusividade do estado de São Paulo, mas o ensino médio, do que eu posso dizer, que nós temos visto no estado de São Paulo, tem sido muito fraco. Bom, ele falou uma coisa muito interessante, porque a gente parece que não discute muito a questão da interpretação de texto. Interpretação de texto é muito mais do que você ler um texto e você compreendê-lo. É você saber o que está por trás disso, qual é a intenção, para você não ser enganado. Um discurso, né, Wagner? De repente a pessoa faz um discurso e se você tem algum conhecimento, se você consegue concatenar as ideias, você consegue compreender todo o contexto. Isso é extremamente importante. Wagner, me diz o seguinte: orçamento de quase 3 bilhões para 2012, né? Quer dizer, mais de 3 bilhões, vai acabar ficando um pouco menos depois de alguns ajustes. A coordenadoria, como é que está a questão do orçamento da coordenadoria? Então, por ser um órgão de integração, nós acabamos tendo um orçamento mais focado na manutenção do nosso órgão, né? Então, se eu te dissesse que quanto a coordenadoria recebe, nosso orçamento hoje é o menor das secretarias, né? Mas evidentemente que se você for pensar que a Feira do Estudante, que reuniu 7.000 estudantes, né, é feita em parceria com a educação e com a cultura, né, nós ainda não conseguimos integrar quanto se investe no jovem se reunir todas as áreas do governo, né? Aí eu vou poder te dizer, olha, investe tanto, né? Se eu for usar como parâmetro o orçamento da coordenadoria, eu vou estar sendo injusto, porque hoje nós fomos criados para justamente promover essa integração. Bom, a coordenadoria que, além de fazer projetos, também tem outras preocupações, né? Ainda se morre muito pela violência aqui na cidade de Guarulhos, viu, Wagner? Você tem números sobre essa violência e mapeamento na cidade? O jovem está sendo ainda muito assassinado na cidade, está sendo muito morto é complicado. O jovem ainda sofre muito violência aqui na cidade, Wagner? Olha, Guarulhos não é uma das 100 metrópoles mais violentas para os jovens. Porém, né, nós, com a campanha da Juventude Negra Quer Viver, nós fizemos ano passado com a Comissão de Juventude da Câmara dos Vereadores, né, e a Comissão de Direitos Humanos, uma espécie de audiência, onde nós nos reunimos com o delegado seccional,
representantes da nossa Secretaria de Segurança Pública do município, a Corporação da Polícia Militar e a sociedade. Tivemos muitas denúncias de adultos, de pais, de populares, né, principalmente na região do São João, né, de abuso, né, da força policial. Né. Nós temos dito que nós estamos abertos ao diálogo. A intenção da campanha não é criminalizar a polícia, mas denunciar os maus policiais. Então, hoje tem havido muita violência institucional contra o jovem, né? Agora, a violência do jovem contra o jovem acontece também por conta de um modelo de sociedade que eu acho que nós vamos ter que parar e discutir uma hora. Porque essa violência de rua, no trânsito, numa balada, né, por conta do álcool, enfim, isso tem preocupado muita gente, porque esse é o tipo de violência que você pode prevenir, né? E nós hoje não temos instrumentos para chegar ainda nesse grau de prevenção, porque é um problema também da sociedade brasileira, né? Eu sou de uma geração que na infância a gente viveu aquele problema da inflação, eu via meus pais, né, estocando comida em casa. Então, as décadas anteriores foram décadas que a minha geração construiu valores mais sólidos, valores éticos, valores de compreender as necessidades que hoje a nova geração não tem, né? Você tem mais de um celular no bolso, você tem a possibilidade infinita de compra, de mercado, enfim, né? Eu acho que nós estamos vivendo uma crise hoje séria de entender qual é o compromisso nosso enquanto cidadão com a própria sociedade. A juventude não está fora disso. E um pouco dessa violência urbana acontece também por conta disso. O que o Wagner falou é uma grande verdade. Eu também vivi o tempo da inflação e eu achava que a gente jamais iria conseguir vencer a inflação. Vários planos, Bresser, Collor e por aí vai. Até que no governo de Itamar Franco foi conseguido dar uma ajeitada. Na época, inclusive, era Fernando Henrique, que era o secretário de Finanças, secretário estadual de Finanças. E também, quando ele falou sobre telefone, hoje em dia você vai em algumas feiras do rolo, tem 4, 5 vendendo celular, assim, 4, 5 chip, 4, 5 linhas, e há pouquíssimo tempo atrás, uma linha de telefone, você tinha que entrar numa fila enorme da Telesp, e ele tinha um valor de quase um carro, não é isso, Wagner? Ah, sim. Meu pai tinha um tijolão daqueles que você carregava os primeiros celulares. E na época era um investimento, né? Se comprava celular como se compra carro. Só que aí o celular foi muito mais desvalorizado e muito mais popularizado, né? Graças a Deus, né? Bom, ele está também falando sobre violência contra negros. Vale lembrar que a maioria dos jovens que acabam sofrendo algum tipo de violência da polícia, né? Ou da sociedade, a grande maioria é negro. E não é porque tem mais negro no Brasil do que branco, né? Existe quase uma paridade aí entre negros e brancos. No entanto, o negro acaba sofrendo, segundo estatísticas, muito mais violência. Eu queria que você repetisse novamente aqui, já que nós estamos na metade do programa, sobre amanhã, o seminário sobre juventude, está criando políticas, discutindo políticas para o jovem. Amanhã no Adamastor. Que hora que começa e vai até que hora, Wagner? Começa às 9 horas, nós iremos fazer uma mesa de abertura com um debate sobre conceitos de política pública de juventude. Porque a juventude virou um tema importante nos últimos 10 anos para o país e, num segundo momento, nós vamos convidar, né, como eu já falei, os olhares da juventude, né? Então nós vamos ter um representante para falar da juventude negra, né, a posição, as questões, como você mesmo colocou, os jovens LGBT, né, para discutir a diversidade sexual, os direitos, e uma jovem para falar das jovens mulheres. Isso tudo, Roberto Samuel, é porque também no Senado Federal está sendo discutido o Estatuto da Juventude, e que eu estou muito feliz hoje, porque passou na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, né? Digamos que os senadores que tinham emendas questionando o Estatuto da Juventude tiveram a luz de não prejudicar o andamento do projeto. Se for aprovado, vai ser uma grande conquista para a sociedade brasileira. Você é um militante, você pensa em sair candidato a vereador esse ano ou não? Olha, eu sou militante do Partido dos Trabalhadores e é claro que o partido é que vai definir a chapa. O coletivo que eu faço parte, né, tem discutido a necessidade de indicar um candidato. Eu
de verdade não posso adiantar isso agora, até porque é um debate coletivo, não é um debate fácil, porque eu militei com parlamentares e sei que a vida parlamentar é uma vida difícil. Muito. Né? Quando você põe o pé no primeiro dia, você sabe que em 4 anos você vai se dedicar exclusivamente a isso e não tem tempo ruim. Né? Mas isso é uma discussão que o grupo que eu faço parte ainda está fechando, né? E eu acho que uma pré-candidatura agora, né, vai depender também da decisão do partido. Olha, pela quantidade de candidatos, eu acho que você não pode deixar pelo partido não, senão você fica para trás, hein? São várias pessoas, e pessoas inclusive interessantes, que querem ou que podem ser candidatos a vereador. Eu não sei se eu te coloco numa saia justa, né? Mas eu vou me arriscar. Antigos vereadores ou pessoas que já passaram pelo parlamento, você apoiaria um retorno, pessoas que já realizaram algum trabalho dentro do PT, não? Olha... Ou você acha que é necessário caras novas, renovação total, novos pensamentos? Eu acredito que o bom da democracia é que a democracia permite que a gente reconheça a nossa condição humana, né? Você vê, o Lula é um ser humano, teve câncer, está superando esse momento difícil, mas o bom da democracia é isso, né? Você poder renovar. Todos nós, sem exceção, pela nossa Constituição, podemos ser representantes das nossas comunidades. Eu acho que, se você me perguntasse hoje se eu apoiaria alguém, eu não teria um nome para apoiar, para ser muito franco. Né, porque eu venho... Não, você apoiar não, você já sendo o próprio candidato representante da juventude. Estou dizendo de acharia interessante, viável, um nome antigo, mas pelo que você já falou que é necessário uma renovação natural, não é isso? Ah, sim, com certeza. Eu acho que, porque a democracia permite isso, né? Evidentemente que o que eu acho que está faltando, Roberto, é candidaturas com propostas de ideias. Eu vou ser franco contigo, na reforma política, né, a questão do voto distrital, para mim, eu não tenho acordo, porque se eu fosse ser candidato, eu defenderia ideias para a cidade, para o conjunto. Eu sempre penso assim, a cidade tem 1.200.000 habitantes. Né? Se um vereador é eleito com 4.000 votos, a pergunta que eu faço é, você é vereador de 4.000 eleitores que votaram em você ou de 1.200.000? De 1.200.000. Né? Você trabalha para a cidade toda. Né? Você vai defender um projeto de lei não para um grupo específico, mas para o conjunto da cidade. Então eu acredito que a renovação é necessária por conta disso. Bom, eu vou também ser sincero aqui, a qualidade dos vereadores petistas caiu e caiu muito. Né? Não é uma crítica, por favor, tá? Tem muito vereador também, de outros vereadores, que também a qualidade caiu bastante. Gosto do vereador Eduardo Carneiro, que esteve aqui conosco, porque ele tem coragem de falar e sair do partido e tal. E o Wagner eu conheço já há um bom tempo, ele também tem posições firmes, né? Eu acho que está faltando um pouco disso, porque é muito triste, de repente, você ver um parlamentar, não vou citar nomes, mas olhar um projeto e não saber do que se trata aquilo. Sabe, teve vereador que fez uma coisa, fez outra e não sabia o que estava fazendo. Então, a cidade é muito complexa, a cada dia que ela passa. Os problemas são muito complexos, sabe? Tem vereador que não sabe que se votar numa coisa, amanhã depois ele pode responder juridicamente. Então, é interessante você pensar bem na cidade, como o Wagner falou, e ter ideias. Não é você só ser um vereador de projetos, mas um vereador de ideias um pouco mais amplas. É isso, Wagner? Eu acho que é isso, Roberto, porque a última, para você ter uma ideia, a última Conferência Nacional de Juventude, ela aprovou que era necessário criar cotas para candidaturas de jovens, né? Isso é uma questão que muito importante para o país, porque o problema do nosso país é o tradicionalismo, né? Parece que não se renova, parece que não se muda, né? Então aí você precisa ter as cotas. Agora você tem legalmente para as mulheres, a Conferência da Juventude indicou cotas para jovens, um pouco no sentido de que a juventude também diz, olha, eu quero participar. Se eu tenho esse direito pela lei, né? Eu quero participar e quero poder promover alguma mudança, ou pelo menos tentar. Né, porque eu acho que também eu não concordo com as opiniões da catástrofe, né? A política não presta, não é verdade. Né? Acho que quando você se ausenta de participar, evidentemente que esse espaço não fica vago. Né? Então a juventude agora quer ocupar esse espaço
Eu acho que esse é um bom momento para a cidade, para o país. Eu acho que essas eleições municipais vão... eu acredito que haverá uma grande renovação, até porque tem esse sentimento, né? Bom, tradicionalmente a Câmara Municipal ela renova em 50% e pouco em cada legislatura. Existe sempre essa renovação. Quero agradecer a presença do Wagner Ozokawa, que é um militante há muitos anos, conhece muito bem a cidade, e agradecer também a ele pela sinceridade de suas palavras. Realmente Guarulhos precisa dar uma repensada e pense muito nesse novo plano diretor, pessoal. Vamos acompanhar de perto. Vamos convidar mais uma vez, agora nos últimos minutos, o Wagner, sobre amanhã essa discussão que está acontecendo no Adamastor Centro, ali na Monteiro Lobato. Vamos renovar o convite, Wagner. Amanhã, que horas? Amanhã às 9 horas da manhã, no Adamastor Centro, estaremos lá no primeiro seminário de políticas públicas para a juventude e esperamos a contribuição de todos vocês, dos jovens de idade, dos jovens de espírito, né? Essa é uma discussão para a cidade toda. Obrigado, Wagner, e espero ter você aqui numa próxima oportunidade. Eu que agradeço a você, Roberto Samuel, e ao teu programa, porque esse espaço é muito importante. Debater, conversar, é o bom da democracia, e aí eu que agradeço você por esse espaço. O Brasil, que ficou mais de 21 anos aí sobre o regime militar, sobre uma ditadura muito forte, né? Tem que a cada dia agradecer a democracia, o direito de falar o que pensa e responder pelo que fala, como diz o nosso amigo Eduardo Carneiro. Fale o que você quiser, mas também vai ter que me ouvir. Obrigado pela audiência. Próxima semana estaremos de volta aqui com mais convidados, com mais discussão sobre a cidade de Guarulhos. Um abraço e até lá.